Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente está aqui num cenário diferente, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone, especialista aí em vistos, né? Em vistos para vir morar legalmente em Portugal. E hoje a gente vai trazer um conteúdo super importante para que todas as pessoas agora tenham essa informação de qual é realmente essa diferença, essa grande diferença entre pedir o visto no seu país de origem, né? No seu país de residência, ou solicitar essa manifestação de interesse já aqui em Portugal. Então hoje a gente vai trazer esse assunto, espero que esclareça bem. Se ainda surgir dúvidas, né, fique comigo aí até o final, por favor, porque se vocês mandarem e-mail para mim perguntando coisa que tá aqui no vídeo, vou brigar com vocês, hein? Vou falar, vai lá, volta lá e assiste o vídeo. Mas assim, eu vou deixar aqui na descrição um e-mail de contato para que vocês possam tirar outras dúvidas e de repente a gente vê alguma forma de auxiliar melhor. Primeiro a gente vai falar do visto, né? Por que a gente vai começar pelo visto? Porque é o correto. Né? Se não fosse o correto, não existia ele, né? Todo mundo vinha e fazia manifestação de interesse já estando em Portugal. Então, assim, hoje o consulado ele disponibiliza vários tipos de visto, né? Os vistos que eu tenho mais afinidade de trabalhar, né? Que eu conheço mais, que eu tenha mais informações para passar para vocês, é o visto D2, que é o visto de empreendedor, e o visto D7, que é para quem tem rendimentos no país de origem. Esses dois são os vistos que eu tenho mais informações. Por quê? Porque são os vistos de longa duração. Muita gente fala assim para mim, Simone, eu estou indo com visto de estudante para Portugal. Tem que ficar muito claro que o visto de estudante, ele é para período temporário, é para o período que você estiver estudando. Quem tem a pretensão de vir para Portugal para ficar um período longo, como expectativa de vida, né, para morar a longo prazo, não pode pensar no visto de estudante como uma brecha para poder entrar. Porque o que vai acontecer? Você vai fazer um mestrado de 2 anos, por exemplo, esse visto vai acabar. E você tem que voltar para o seu país de origem, porque afinal de contas, o teu visto de estudante teve um fim. Já o visto D2, que é o de empreendedor, e o visto D7, que é de rendimentos, ele tem longa duração. E aí entra naquela classificação que o governo português permite, que é o quê? Você vai chegar com o seu visto, que ele geralmente tem duração de 4 meses, vai substituir pelo título de residência por 1 ano, depois vai renovar por mais 2 e renova-se por mais 2. Depois você passa a ter um título permanente de residência, que você pode transformá-lo em cidadania ou não, né? Porque a partir desse momento você tem o título permanente, então você tá livre, você não precisa mais ficar pedindo essas renovações de permanência no país após 5 anos, morando no país de forma ininterrupta. Ou seja, você não pode morar 6 meses aqui, morar 6 meses no Brasil ou em qualquer outro país. Você tem que permanecer no país durante esses 5 anos, no mínimo 6 meses e 1 dia por ano, né? Ter residência, ter todos os documentos direitinho aqui de Portugal. Então, esse é uma introdução, uma leve introdução, só para esclarecer, porque sempre tem gente que me pergunta a respeito do visto de estudante, que é um visto relativamente mais fácil, mas ele tem período específico, né? Você não pode utilizá-lo se você quer morar realmente a longo prazo no país. Então vamos aos prós e contras aí do pedido de visto, né? Qual que é a grande dificuldade e a grande facilidade que você tem vindo com o visto para Portugal? Primeiro, para você pedir o visto, você tem que estar no seu país de origem, né? Quando a gente fala país de origem, é o país de residência. Recentemente eu fiz pedidos de vistos para brasileiros que moram nos Estados Unidos, então a gente fez o pedido de visto no Consulado de Portugal em Washington, fiz o pedido de visto no Canadá e fiz pedido de visto na Irlanda, né? O do Canadá ainda está em tramitação, o dos Estados Unidos foi aprovado e o da Irlanda também foi aprovado. Então, que são brasileiros que moram legalmente nesses países, é importante que se diga isso. Não adianta você estar ilegal num país e pedir visto, que não vai dar certo, tá? Então, esses casos a gente fez, deu tudo certo, inclusive para mim foi uma grande vitória, porque foram os vistos que a gente acabou fazendo em outros países que não foi no Brasil. Então, assim, no país de residência.
Qual é a vantagem de você chegar em Portugal com visto? Primeiro, você chega legalmente. Então, esse processo que eu falei antes, chega com visto, transforma ele em título de residência e depois fica de forma legal com esse título de residência, esses processos, eles passam na frente na fila do CEF. Para quem não sabe, CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é o órgão que regula, né, que determina realmente todas essas leis para os estrangeiros. Então, você chegando com esse pedido de visto, você não permanece ilegal ou irregular no país por nenhum dia, porque afinal de contas você veio já com essa permissão de moradia, né? Então você vai chegar com esse visto, vai pedir a substituição, né, desse visto pelo título de residência. Em geral demora aí mais ou menos uns 60 dias para você passar por esse agendamento, já faz o agendamento dos reagrupados e tudo, então você tem prioridade, né? Isso por quê? Porque esse título de residência é o que vai determinar todos os seus outros documentos aqui em Portugal. Ah, eu quero fazer o meu utente, né, que é aquele número de utente para ter médico de família, para ter direitos ao uso de saúde pública, você precisa do título de residência. Há quem diga que não, você consegue sem e tal, mas vamos partir do princípio que a gente tem que fazer a coisa certa e na ordem cronológica correta. Então, primeira coisa é o título de residência. Ah, eu quero trocar a minha habilitação, eu quero dirigir em Portugal. Eu preciso ter o título de residência. Ah, eu quero ter direitos e deveres como um cidadão, quero ter o cartão cidadão, eu quero pagar universidade como um cidadão. Tenho que ter o título de residência. Então, o fato de você vir com visto, ele vai automaticamente te dar todas essas possibilidades e tantas outras facilidades de um residente legal. E aí, claro que o seu tempo de permanência no país, aqueles 5 anos que eu falei ali atrás, ele começa a contar a partir do primeiro título de residência. Então, chegou no país, 2 meses depois você já vai ter isso contando, né? Já é dada a largada, você já começa a contar esses 5 anos para estar legal no país em definitivo. Então, essa é realmente a vantagem, você tem facilidades e até mesmo para procurar emprego, né? Quem tem essa intenção, porque às vezes vem um como empreendedor, mas os outros agregados não, né? Eles querem trabalhar as empresas sérias, as empresas que têm um mínimo de preocupação, né, em fazer a coisa certa, não vai contratar quem está ilegal ou irregular no país. A gente tem casos próximos, né, a nós que o que aconteceu? A empresa gostou do perfil do profissional, queria contratar esse profissional, mas só contratou depois que esse título de residência saiu. Porque a empresa também corre o risco de ser multada, de ser autuada por contratar turistas, né, ou quem esteja em situação irregular no país. Então esse também é um ponto positivo para quem vem com o visto. Qual que é o ponto negativo para quem vem com visto? As exigências que o consulado pede, né? Hoje, por exemplo, o consulado já pede conta bancária aberta em Portugal, com os meios de subsistência para 1 ano, ou seja, você tem que ter uma capacidade financeira interessante para poder apresentar isso para eles. Você tem que ter os seus antecedentes criminais tudo direitinho. Se você tiver algum problema com a justiça, você não pode entrar no país. Você precisa apresentar outras formas de rendimentos para quem é do D7, né? Tem que comprovar esses rendimentos. Teu imposto de renda tem que estar direitinho. Você não pode ser um sonegador de impostos no Brasil, porque senão o seu imposto de renda ele não vai estar coerente com o que você ganha. Esse visto pode ser indeferido. Isso assim, eu estou colocando aqui o que está me vindo à mente, tá? O que está me vindo à cabeça agora. Mas existem várias exigências que eles pedem para que você possa passar pelo crivo do CEF e vir de forma legal, né? Então essa é a parte chata, né? Os contras de vir com o visto, mas é a forma correta, é a forma que a gente orienta que se faça e é a forma que eu tenho feito de maneira mais intensa, né? Muito intensificada para os brasileiros que querem vir com esse visto. Bom, manifestação de interesse, o próprio nome diz, né? É você manifestar o interesse em residir legalmente no país. Como que funciona isso? Primeiro,
você precisa ter toda a sua documentação em dia aqui, né? Você já tem que estar morando em Portugal, você não pode fazer esse tipo de manifestação de interesse estando no seu país anterior, você tem que estar aqui. Você tem que ter contrato de trabalho, né? Por consequência, o NIS, que é o temido documento, que é super difícil de se conseguir. Em geral, você só consegue se você tem um contrato de trabalho, se a empresa pede para você, ou se você abre uma atividade, tem algumas regrinhas aí para conseguir esse NIS. E tem uma série de documentos que você precisa ter, ou seja, tem que estar com a situação um pouquinho mais avançada aqui para poder fazer essa manifestação de interesse. Lembra que eu falei no visto que quem tem visto passa na frente? Pois então, depois de juntar toda essa documentação, você já tem um contrato de trabalho, ou então você criou uma empresa, enfim, você entrou nesse artigo, né, que essa lei permite dessa manifestação de interesse, sempre relacionado a trabalho, tá, gente? Quem vem, por exemplo, quem tem rendimentos no Brasil não consegue entrar com essa manifestação de interesse porque não tem uma empresa vinculada para poder te gerar renda em Portugal. Isso é exclusivamente para quem vai ter algum rendimento aqui em Portugal, seja por empresa ou seja como autônomo. Muito bem, juntei toda essa documentação, o que eu vou fazer? Através de profissionais, né, vamos dar entrada nesse pedido, ou seja, vai entrar lá no site, vamos dar entrada em tudo, preencher tudo direitinho e tal, e fez essa manifestação. Muito bem. O CEF vai recepcionar esses documentos, ou seja, ele vai ler isso e vai ver, não, tá tudo direitinho, vamos liberar isso para agendamento. Acontece que essa avaliação, ela não é rápida, né? Ela pode demorar, sim, 3, 4, 5 meses, né? Ela não vai ser naquela semana que você vai dar entrada nisso. E aí, depois que avaliou, documentação tá tudo certinha, vamos liberar para agendamento. Também não vai ser para os próximos 30 dias, 60 dias, como é no pedido de visto. Esse agendamento ele pode demorar 6 meses ou mais, porque quem tem visto passa na frente. Então, quer dizer que se eu for para Portugal como turista, eu vou conseguir fazer essa manifestação de interesse? Sim, se você tiver contrato de trabalho, se você tiver endereço fiscal aqui, tiver NIF, tiver UNIS, tiver toda a documentação, você consegue sim. Qual que é a desvantagem disso? O tempo de espera, né? Inclusive, isso saiu num jornal daqui, num jornal local, a respeito, falando, né, uma matéria falando a respeito desse assunto, que no ano passado tiveram um número muito excessivo de manifestações aprovadas, mas são pessoas que estão aqui há mais de 2 anos. E aí, claro, que dentro desse período é aquela tensão, né? Você vive como um fugitivo, né? Você vive como uma pessoa irregular, ilegal, e aí você não pode usufruir dos benefícios que o Estado te oferece. Você não pode utilizar do sistema público de saúde da forma adequada, você não pode dirigir, né? Você não pode... tem uma série de fatores aí, né? Você não pode solicitar o direito de igualdade, você não pode contar já, né, com esse período, ou seja, você perde aí 1 ou 2 anos nessa espera para começar a contar esses 5 anos que te dá o direito de residência permanente no país. Então, assim, é um risco que às vezes não vale a pena, né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é para quem não tem recursos financeiros suficientes para poder fazer o pedido de visto. Então, gente, eu vejo casos onde a pessoa tem condições financeiras, tem todos os requisitos para pedir o visto e está querendo correr e chegar aqui e fazer o pedido de manifestação de interesse porque tem pressa. Mas espera um pouquinho, você tem a pressa de chegar aqui, mas aí lá, né, para regularizar vai demorar muito mais. Então, de repente, vale a pena esperar um pouquinho e fazer o processo pelo Brasil, porque aí, né, gente, eu falo sempre Brasil, mas vocês entenderam, né? Qualquer país que seja de origem ou de residência, legal, pelo amor de Deus. E aí, tem que avaliar realmente qual que é a melhor forma de se entrar legalmente em Portugal. Se é com visto, que é a forma que a gente mais orienta, ou, não, eu quero fazer a manifestação de interesse, eu já estou em Portugal e agora não quero voltar, já estou empregado, já está tudo direitinho. O que eu faço? Você tem condições de fazer isso também e hoje a gente também tem auxiliado as pessoas que já estão aqui
tá? Em situação irregular e que querem realmente fazer esse ajuste, né? Querem se regularizar, querem acertar a vida aqui. É importante deixar claro para vocês que a intenção não é incentivá-los a vir sem visto, tá? Muito pelo contrário, quem ainda está no Brasil, ainda está no seu país de origem, tem condições, tem os pré-requisitos aí necessários para pedir o visto, peça, porque vocês vão chegar e vão estar com tudo direitinho, até mesmo para conseguir melhores empregos, melhores colocações mais bem qualificadas, em empresas mais bem qualificadas, né? A gente ouve muitos casos aí de estrangeiros que foram explorados e por conta da situação vulnerável que está, né? Da empresa prometer o contrato para poder fazer essa manifestação, essa regularização e ela não dá, então demorar muito tempo para poder dar, então tudo isso faz com que as pessoas fiquem presas, fiquem reféns realmente dessa situação. Então, gente, esse é o assunto de hoje, né? Essa diferença entre as duas situações. Espero ter esclarecido bem essas duas situações. Quero passar para vocês uma informação importantíssima aqui em relação aos comentários que vocês fazem aqui. Em geral, o que eu vou fazer? Eu vou responder a todos os comentários que forem feitos na primeira hora após a postagem desse vídeo, tá? Sempre assim, os primeiros comentários dentro da primeira hora após a postagem, eu vou responder a todos. Depois disso já não tem mais condições, já não consigo mais, tá? Então, fiquem atentos aí, fiquem bem atentos na hora que sai o vídeo para poder já assistir, fazer lá o seu comentário, perguntar alguma coisa que a gente vai responder nessa primeira hora. E depois tem o e-mail também para tirar dúvidas ou não, gente, eu já tô aqui em Portugal, quero me regularizar, como que vocês fazem para poder ajudar? Manda tudo aqui para mim que eu vou tentar ajudá-los da melhor forma possível. Gente, muito obrigada então mais uma vez pela presença de vocês, pela paciência de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.